Olá pessoal, meu nome é Ângelo, trabalho na DTI como arquiteto, tenho mais ou menos uns 3 anos, quase 4 anos de DTI, uns 15 anos de carreira e sei que qualquer desenvolvedor que já teve que investigar algum problema de desempenho em código, em qualquer linguagem de programação já sofreu bastante com isso, então vim trazer hoje algumas dicas de otimização, de performance baseadas em algumas situações que eu já vivi. Bom, quando a gente tem um problema desse, a gente tem que se preocupar em encontrar a causa raiz do problema. E essa investigação, ela passa por todo o fluxo das informações, desde o clique do usuário lá no front-end, os processamentos, as validações que ocorrem no front, a requisição, passando pela rede, API Gateway, os serviços de processamento do back-end, serviço de persistência e também o caminho da volta, né? Em qualquer uma dessas etapas, a gente pode ter um gargalo que pode estar atrapalhando ali o seu desempenho da sua aplicação. E daí a importância de ter uma boa ferramenta de monitoramento, né? Um Application Insights, New Relic, Kibana, Grafana, enfim, várias opções aí, tem um cardápio bem variado no mercado para resolver esse tipo de problema, que a gente não vai discutir quais são as melhores ferramentas, os melhores softwares para fazer análise de desempenho, até porque não existe uma bala de prata. A melhor ferramenta é aquela que você sabe usar. E é essa ferramenta que vai te ajudar a mostrar o ponto exato onde você precisa atuar. Às vezes vai ser uma query, às vezes vai ser uma requisição, às vezes vai ser um processamento, isso que está virando um gargalo de todo o processo. Além de uma boa ferramenta de monitoramento, é importante também que os desenvolvedores reconheçam a importância de escrever bons logs que sejam claros quanto ao problema, quanto ao método onde aconteceu o erro, com detalhes das requisições, com quais foram os atributos passados, o que estava acontecendo no código. Então é importante orientar a equipe a escrever bons logs também. Tudo isso que eu estou falando até agora funciona bem para ações corretivas, né? Mas a gente tem que pensar também em ações preventivas. Então, a primeira coisa que eu diria é aprender a usar muito bem as estruturas de dados. Então, estudar algoritmos e estrutura de dados é algo que vai fazer seu código melhorar demais, é algo que serve para qualquer linguagem, para qualquer framework. Parece uma dica boba, né? Parece óbvio, mas eu já vi muita gente que não entende bem, que usa a estrutura errada. Sabe aquela coisa básica de saber quando usar uma lista, quando usar um map, quando usar um set, coisas desse tipo. Então, se a gente não preocupa com a estrutura de dados, se a gente não preocupa com a análise de complexidade do algoritmo, a gente não preocupa com operações caras dentro de loops, isso prejudica qualquer sistema. Então, a gente tem que evitar os loops desnecessários, a gente tem que tomar cuidado com essas operações repetitivas, especialmente quando elas acontecerem em bancos de dados. Cuidado com os ORMs, né? Dando exemplo aqui do Java, se você estiver usando Hibernate, JPA, isso é ótimo, simplifica muito a sua vida. Mas o mau uso pode causar um desastre dentro da sua aplicação. Se os mapeamentos não estiverem corretos, se você não souber configurar corretamente ali o fat type, né? Você pode definir ele como eager ou lazy. Então, às vezes, para operações simples, assim, sabe, de buscar pelo ID, filtrar por 1 ou 2 campos, aí tudo bem, funciona muito bem. Para operações complexas, onde você precisa fazer um join de diversas tabelas, com filtros mais avançados, pode ser que você precise de uma query customizada, talvez uma query nativa. Então você tem que conhecer muito bem o seu framework, conhecer muito bem a sua linguagem, pesquisa no Google as melhores práticas, isso não é uma vergonha, mesmo para programadores sêniores. A segunda coisa, falando em ações preventivas, eu destacaria se preocupar com a manutenibilidade do código. Ou seja, clean code, solid, essas técnicas, esses princípios, né? Uma boa distribuição nas camadas da arquitetura, na distribuição do código. Uma boa leitura do código, com camadas bem definidas, com responsabilidades bem distribuídas, facilita muito o entendimento e a manutenção. Isso vai impactar na sua performance, vai impactar na qualidade das suas entregas, na agilidade das correções, na agilidade das evoluções. Então, execute revisões, refatorações regulares dentro do seu código. Você voltar e refazer alguma partezinha do seu código ajuda muito na hora de manter um código mais limpo, de você entender melhor o que está acontecendo e de você melhorar aquilo que um dia pode vir a ser um problema. E o terceiro ponto, falando sobre ações preventivas, é avaliar a arquitetura. Avaliar se você precisa trabalhar com monolito ou microserviço, avaliar se você precisa adotar, por exemplo, uma arquitetura baseada em eventos, colocar talvez um serviço de mensageria, utilizar funções assíncronas. Se necessário,
falando de arquitetura, né? Usa cache. E a cache a gente pode usar ela em vários níveis, né? Você pode ter uma cache lá no front-end, você pode ter uma cache nos seus requests, você pode ter cache de banco de dados, vários níveis diferentes. O ponto de atenção é que sempre quando você usa cache, você tem que se preocupar também em qual que é o momento que você vai fazer o cache evict, né? Qual é o momento que você vai esvaziar a cache, atualizar os dados dessa cache, para não correr o risco de, sei lá, você está fazendo uma cache de usuário, o usuário já mudou de status há muito tempo, está bloqueado e você ainda está retornando um status ativo, sabe? Coisas desse tipo. Então, use cache. As caches são muito poderosas, mas tome cuidado também. E por fim, faça testes de desempenho, testes de estresse, testes de carga. Analisa como que o seu sistema vai se comportar com uma alta demanda. Se seu sistema tem uma previsão de, sei lá, por exemplo, 100 requests por minuto, faça o teste com 100 requests por minuto e vê se está tudo bem. Beleza. Depois você faz o teste com 1.000, 10.000, um valor exagerado mesmo, para saber se o seu sistema vai se comportar bem. Ele não precisa atender aquilo, afinal de contas ele não foi dimensionado para aquilo. Mas você tem que descobrir o que vai acontecer. Isso é um teste de estresse, né? Para você descobrir como que o seu sistema vai se comportar. Então, isso também pode impactar no desempenho da sua aplicação. Bom, só recapitulando então, se você estiver fazendo uma ação corretiva, conte bem com seus logs, conte com ferramentas de monitoramento, faça análise da causa raiz, descubra a causa raiz do problema e atue na causa raiz. E falando de ações preventivas, use bem os algoritmos de estrutura de dados, se preocupe com manutenabilidade do código, com clean code, solid, refatorações regulares e se preocupe em como foi montada a sua arquitetura. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!